Salve galera do canal Medo da Fera, o seu canal sobrenatural. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Medo da Fera, Lobisomens e Fatos Sobrenaturais. Eu sou o Carlos e o relato de hoje se chama O Cavaleiro da Noite. Esse relato foi enviado pelo nosso amigo, que iremos chamá-lo aqui de Cláudio. E ele diz assim nesse relato assustador. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio, tenho 18 anos de idade. E o relato que vou compartilhar aconteceu no município de Sátiro Dias, no estado da Bahia, mais precisamente na Baixa da Lagoa. Na época que aconteceu o fato, eu tinha por volta de 6 anos de idade e morava com a minha mãe e com o meu pai. Meu pai trabalhava em um outro lugar e só vinha para casa a cada 15 dias. Na zona rural é comum a falta de água e nesse dia não foi diferente. Só que por volta da meia-noite, minha mãe ouviu o barulho da água enchendo a caixa e resolveu ir encher alguns baldes com água para deixar de reserva. E foi nesse momento que algo estranho passou a acontecer. Minha mãe ouviu um galope muito forte. Aquela coisa, seja lá o que for, vinha correndo muito forte pela estrada. Tanto é que até dava para ouvir aquele barulho de galope a quilômetros de distância. Então minha mãe, curiosa em ver o que era aquilo, tomou a pior decisão, a de ficar ali e esperar para ver o que era aquilo que vinha naquela velocidade. Minha mãe ficou ali e o barulho foi se aproximando cada vez mais. Quando já estava chegando perto da minha casa, o barulho parou e de repente continuou um pouco mais à frente. Minha mãe, assustada, correu para dentro de casa e trancou as portas. Alguns dias depois, meu pai chegou de viagem e minha mãe lhe contou o acontecido, mas meu pai não acreditou na história. E no outro dia ficamos até tarde da noite na casa de um parente conversando, e quando chegamos em casa, meu pai foi tomar o seu banho. E mais uma vez, ele começou a ouvir o galope do cavalo que estralava na estrada de cascalho. E meu pai, curioso, pensou o mesmo que minha mãe tinha pensado na noite que ela ouviu o barulho. Ele achou que era um conhecido e resolveu esperar o cavaleiro passar. E quando o barulho foi se aproximando de casa, novamente o barulho parou e continuou um pouco mais à frente. Aquela sensação era horrível. Só quem vivenciou aquilo sabe o que é o verdadeiro pavor. E meu pai, quando viveu aquela situação, ele lembrou do que minha mãe tinha lhe dito e ele não acreditou. Alguns dias depois, em uma região mais distante, ocorreu a mesma coisa, e até hoje não sabemos falar que tipo de ser é esse, apenas sabemos que se tratava de um cavaleiro da noite. Eu agradeço ao canal Medo da Fera, obrigado por contar o meu relato, e boa noite. Eu pergunto a você, você tem medo do sobrenatural?